Olá, estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre política e hoje nós vamos falar da relação entre política e poder. O que isso tem a ver uma coisa com a outra, certo? Se já gostou do tema, deixa o seu like para não esquecer, beleza? Então, a política sempre está relacionada com o poder. Seja para a sua distribuição, seja para a distribuição do poder ou o controle. O pensador Max Weber, por exemplo, ele diz todo homem que se entrega à política aspira ao poder, seja porque o considera como um instrumento a serviço da consecução de outros fins, ideais ou egoístas, seja porque deseja o poder pelo poder, para gozar do sentimento de prestígio que ele confere. Ou seja, toda pessoa que almeja cargos públicos de política, por exemplo, aqui ele está se referindo a isso, almeja o poder, seja para pegar o poder e distribuir para as outras pessoas, ou seja para um poder egoísta de preencher o seu ego e está se achando aí porque está no poder. Certo? Então a gente vê aqui, por exemplo, o grande Bias, que foi um pensador da época grega, lá no início da Grécia Antiga, inclusive citado por vários pensadores, como Aristóteles, por exemplo, no seu livro Ética Nicômaco, ele cita o Bias. O Bias diz assim, que inclusive essa frase, quem disse foi esse cara, o Bias, e tem gente que diz que foi Aristóteles que falou. Mas Aristóteles só citou esse cara aqui no seu livro. E ele diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Ou seja, o seu colega de trabalho é ótimo, é um querido, ele ajuda as outras pessoas e tal. Promoveram ele para teu chefe, aí ele vai mostrar para nós quem ele realmente é. Se ele é um cara bom ou ruim nesse sentido. Porque o poder, segundo Bias, ele desmascara, ele mostra a pessoa como ela realmente é. Quando a pessoa assume o poder, a pessoa é ela como nua e crua, como ela é mesmo, ela não consegue se esconder quando ela toma o poder, certo? Então existem diferentes formas de aquisição de poder. Aqui a gente pode falar de armas, guerras e tal, revoltas para aquisição do poder, e aqui a gente pode citar várias formas de busca de poder, como com revolta armada, inclusive guerras aí e outras com guerras ideológicas, no sentido de Marx, por exemplo, o filósofo Karl Marx, filósofo alemão, quando ele propõe ali aquela ideia de revolução do proletariado, ele propõe uma revolução às vezes de violência, que é necessária para que se tome o poder e se consiga os ideais marxistas ali, certo? Então, para que haja essa revolução, essa transformação social, exige-se que haja uma revolução violenta e tal. Então, as armas são uma forma de aquisição do poder. Isso a gente viu aí em ditaduras em países próximos a nós, né? Ditaduras de Cuba, ditaduras da Venezuela, certo? Ou aqui no Brasil também a ditadura militar, que foi um período longuíssimo na história brasileira, que os militares ficaram no poder, e ficaram no poder ali com armas, certo? Muita gente foi torturada, muita gente morreu nesse período, inclusive aqui no Brasil. Então as armas são uma forma de aquisição do poder. A política, a democracia, também é uma forma de aquisição do poder. A gente consegue chegar ao poder de forma democrática, através do voto, através de assembleias e tal. A gente também consegue conquistar o poder.
Um outro aspecto que muita gente esquece é a educação. A educação também traz o poder. Essa frase aqui famosa, né? Saber é poder. Quanto mais eu sei, menos eu sou explorado. Quanto mais eu sei, menos eu sou violentado, menos eu tenho os meus direitos violados. Porque eu sei o que é certo e o que é errado. Por isso que, eu vou fazer uma crítica social aqui, ó. Por isso que para muitos governos, disciplinas humanas como filosofia, sociologia, que fazem o ser humano refletir a sociedade, são desnecessárias. A gente ouviu aí recentemente, inclusive, pessoas criticando, dizendo, olha, nós precisamos de mais médicos, nós precisamos de mais engenheiros e menos filósofos. Veja que coisa, menos pensadores, menos pessoas que pensam. Quanto mais as pessoas viverem no seu mundinho de vaquinha de presépio sem pensar, mais essas pessoas serão dominadas. Agora, quanto mais eu sei, quanto mais cultura eu tenho, menos eu serei explorado. E eu digo isso fazendo uma crítica até a você, quem sabe, que está me assistindo. Porque às vezes, em vez de estudar, em vez de alimentar a sua cultura intelectual lendo livros e tal, passa o dia inteiro no celular, quem sabe nas redes sociais, ou passa o dia inteiro vendo série da Netflix. Não que isso seja algo ruim, né? Quando eu consigo moderar, né? Consigo estudar, consigo ver série e tudo, porque inclusive série é cultura, tá? E filme, teatro, novela e tudo também é cultura. Mas em certa moderação, porque senão eu vivo só no mundo de redes sociais e coisa, e aí eu não estou construindo a minha cultura. E aí quando os outros dizem, é assim que tem que ser, tudo bem, tudo bem. Não, mas quando eu sei, eu digo, não, isso aí está errado, isso é uma violação dos direitos e tal, porque eu sei, eu conheço, eu estudei, certo? Então assim, saber é poder. Por isso a necessidade de nós sabermos cada vez mais, de nós lermos, enchermos a nossa cabeça com coisa, com conteúdo bom, que vai construir o nosso intelecto, porque daí nós seremos menos explorados, teremos menos chances de ser explorados. Certo? Saber é poder. O poder é algo natural. O poder é algo natural. Existem muitos filósofos que dizem que o poder tem que ser instinto, né? E que nas relações de poder sempre existe um opressor e um oprimido. Marx fala disso, por exemplo, Karl Marx, né? Sempre existe uma relação de opressor e oprimido e tal, sempre que há poder. Mas o poder é algo natural. Sempre na história humana houve relações de poder. Quando uma mulher dá à luz uma criança, aquela mulher já tem um poder sobre aquela criança. E não o contrário. Apesar de que em muitas sociedades hoje, as crianças exercem um poder tremendo em cima dos pais e mandam nos pais, decidem o que vão comer e tal, e o que vão assistir, e que joguinho que vão jogar no computador. Mas ali existe uma relação de poder. Isso é natural, é algo normal, certo? É algo benéfico. Agora, o poder precisa ser revisto quando esse poder vira tirania, quando esse poder vira violência, vira exclusão, certo? Quando os pais dentro de casa, eles agem de violência, agem de violação dos direitos humanos, ou inclusive da política e tal. A gente viu John Locke que fala da tirania, quando um governante exerce o seu poder acima do que lhe é permitido, ele é um tirano, e por isso a sociedade precisa rever esse tirano, precisa tirá-lo do poder, né? Agora, quando ele faz o seu papel de presidente, de governante somente até onde é o seu limite, tudo bem. E dentro de casa a mesma coisa, né? Tem gente que acredita que a gente ouve cada situação, né? Por exemplo, que diz assim, tem uma frase que eu ouvi uma vez que dizia assim, os pais se iludem acreditando que os filhos são deles e fazem dos filhos o que eles quiserem. Mas os filhos são do Estado. Não é isso, certo? Os filhos são dos pais. O Estado não tem direito de entrar na casa de ninguém e mandar no que a pessoa tem que comer, no que a pessoa tem que vestir, como a pessoa tem que se comportar na sua vida individual. Desde que essa vida individual não interfira na vida social, na vida de todo mundo.
certo? Então, o Estado não pode interferir na vida individual, de decidir o que o indivíduo pode ou não pode assistir, que sites que o indivíduo pode ou não pode ver. Isso o Estado não pode fazer. Agora, o Estado deve interferir sim, quando o indivíduo comete violações de direitos das outras pessoas. Aí sim o Estado deve interferir, mas há um limite aqui. Há um limite. O Estado não pode decidir, por exemplo, o jeito que os pais educam os filhos. Se o pai quer colocar o filho num colégio católico, se o pai quer colocar o filho num colégio luterano, se o pai quer colocar num colégio público, o pai tem o direito de decidir isso. Agora, o Estado deve interferir quando a educação dos filhos por esses pais está sendo feita a partir de violência, por exemplo, certo? E aí os filhos estão sendo espancados, estão em prisão, não é prisão domiciliar, como é que é? Cárcere privado, né? Estão sendo presos dentro de casa, os filhos não... Aí sim, aí o Estado pode interferir, nesse sentido, entendeu? Acho que entenderam, né? Então o poder precisa ser revisto algumas vezes. A política é sempre uma arte moderadora do poder. Isso nas pequenas instâncias, isso dentro de casa, e isso nas grandes instâncias como a nossa nação, por exemplo. A política é sempre essa moderadora. É a política da mãe, do pai e dos filhos, essa conversa política, esse diálogo político dentro de casa, que vai ser o moderador, de não transformar os filhos em explorados pelos pais, ou os pais em explorados pelos filhos. Essa política de casa, essa política do pequeno governo que é dentro de casa, que vai ser a moderadora para que não haja exploração. Assim como a política de toda uma nação é responsável por essa moderação do poder, para que o poder esteja sempre a serviço, seja sempre distribuído. Por isso a democracia, né? A democracia é quando várias pessoas têm o poder, nós, cidadãos, temos o poder nas mãos do Estado, né? E aí quando um governante, ele age somente por vontade própria e não pensando no bem da nação, esse governante está agindo além do seu poder. E aí ele precisa ter o seu governo revisto e quem sabe até cassar, certo? O poder é algo tão natural, é algo tão normal na sociedade, que para que haja um Estado democrático de direito, como o nosso Estado brasileiro, por exemplo, existe a tripartição do poder, que é um modelo de divisão do poder em 3 partes, que acontece em várias sociedades, beleza? Aqui nós temos do Brasil também, que foi uma divisão que se iniciou lá com Aristóteles, que divide o poder em 3, né? O poder deliberativo e tal, não sei o quê. E aí depois vem John Locke, reflete um pouco isso, depois Montesquieu reflete um pouco isso, e depois, então, as sociedades começam a assumir esse poder dividido em 3. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo é o poder de fazer as leis. Fazer as leis. Então nós temos aqui deputados e senadores e vereadores, por exemplo, que vão fazer as leis. O poder executivo vai executar as leis. E aqui temos os prefeitos, os governadores e o presidente da República. Esse é o poder executivo. Ele deve cumprir, ele deve executar as leis. E o poder judiciário é o poder que vai julgar a partir das leis criadas e vividas. O poder judiciário vai julgar. O poder judiciário, aqui estamos falando de juízes, de promotores, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, eles não fazem leis, eles não fabricam leis, não podem fazer as leis. As leis já existem, eles julgam a partir das leis, a partir da Constituição Federal e a partir das leis que existem, que foram desenvolvidas por aqui, certo? E o Poder Executivo deve fazer as coisas, deve exercer o seu poder dentro da lei. E o Poder Judiciário sempre tem que estar de olho no Poder Executivo, para que o Poder Executivo não haja fora da lei.
Por isso que esses três poderes são os poderes independentes e precisam ser poderes independentes. Lá em Brasília tem uma praça chamada Praça dos Três Poderes, né? E lá está o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto do Presidente da República. Então, os três poderes, a Praça dos Três Poderes. Então, são poderes independentes, por quê? Porque o Poder Executivo não pode interferir aqui em fazer leis. O Poder Executivo, ele não tem poder de julgar. E ao mesmo tempo ele não pode mandar no Judiciário, porque se ele cometer um crime, o Judiciário não pode ser vendido para o Poder Executivo, porque se ele cometer crime, o Poder Judiciário tem que julgá-lo. E se necessário, tirá-lo do poder e prendê-lo e puni-lo, certo? Então são poderes independentes. Ainda que no nosso Brasil a gente vê o chamado toma lá da cá, que ficou muito bonito, assim, ó, tá muito natural, muito normal o toma lá da cá, né? O Poder Executivo que diz, olha, não, para vocês aprovarem essa lei, eu mando tal coisa e tal, não sei o que, eu mexo nisso daqui, eu pego um do teu partido e transformo em ministro, não sei o que, mas aí vocês aprovam essa lei e fica um negócio, sabe? Inclusive o Supremo Tribunal Federal, que é uma corte, a maior de todas as cortes do judiciário, precisa ser independente como juízes para julgar tudo isso, para que se houver um crime aqui, esses crimes sejam vistos e punidos. Então, três poderes independentes que têm como função essa mediação do poder do governo da sociedade, certo? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Então aqui, ó, essa tripartição do poder não deixa em uma única mão o poder sobre o povo. Ou seja, não é somente uma pessoa que tem o poder sobre o povo. Não, são três, quase uma santíssima trindade que governa o país. O poder executivo executa as leis já criadas pelo legislativo e o judiciário julga tudo isso para que não se faça nada fora dessas leis. São poderes independentes, mas que devem buscar sempre o mesmo ponto central, o bem comum, o bem da polis, o bem da sociedade. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Não custa nada, se inscreva, ativa o sininho que quando a gente fizer um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular avisando. Um abraço, até a próxima, valeu!